Pessoal, boa noite. Boa noite, professor. Certinho? Certo. Chat aqui, pronto. Mas só uns segundinhos é quem mais se junta a nós. E vamos começar, que hoje tem bastante coisa para falar. Bom, deixa eu começar comentando um pouquinho sobre os exercícios. Eu atualizei as notas de mais alguns exercícios que foram feitos, ainda sobre margem de contribuição e ponto de equilíbrio. Assim, estranho que poucas pessoas fizeram o exercício acho que estava fácil, né? A gente tinha meio que corrigido na semana passada. E dos que fizeram, alguns cometeram um pequeno erro, que é o seguinte, que é um erro, ele é pequeno em termos de cálculo, daquele exemplo lá, mas ele vai acabar dando uma grande diferença nos cálculos posteriores, que é um erro de conceito. O que acontece? Para calcular a margem de contribuição, você pega o preço e tira custo variável, apenas custo variável. Teve gente que tirou custo fixo também. E chegou a uma outra margem de contribuição, uns 17 e alguma coisa. Não é. É R$18 a margem de contribuição. É 20 menos 2. Então, quem mandou, eu coloquei lá 90 na nota, porque cometeu esse erro no cálculo da margem de contribuição. Os cálculos de ponto de equilíbrio, as fórmulas estão certas, só que se você aplica a fórmula correta em cima de um dado errado, você vai ter um número errado. Então, duas coisas. Primeiro, então, atenção no cálculo da margem de contribuição, você tira apenas o que é custo variável, você não tira custo fixo para calcular a margem de contribuição, isso é uma coisa. Segunda coisa, que inclusive foi perguntado na aula passada, quando você indicar o ponto de equilíbrio, você precisa arredondar o número para cima. Então, se dá lá 863,1, é 864. Você sempre vai arredondar para o primeiro número inteiro para cima. Por quê? Ponto de equilíbrio é uma margem de segurança. É a quantidade mínima que você precisa produzir e vender para poder zerar os seus custos ou os gastos financeiros ou dar o lucro. Qualquer fraçãozinha a menos que você fizer isso, já não vai atingir as suas metas financeiras. Então, por isso que você arredonda sempre para cima. Como tem que fazer algum tipo de arredondamento, você vai arredondá-lo sempre para cima, ok? Isso era uma coisa a falar. Agora eu vou tentar compartilhar aqui a tela da teoria das restrições e já avisando um negócio para vocês, eu tentei fazer uma gravação de vídeo, na verdade eu fiz a gravação de vídeo, eu não consegui subir porque ela ficou muito grande, ela não comportou para jogar aquela jogada que eu faço, jogar no YouTube e colocar o link no AVA. Eu vou ver se eu consigo fazer algum tipo de compactação para que ela caiba, mas isso aí, entre hoje e amanhã ainda, eu espero poder fazer. Ok? Eu vou falar um pouco sobre a aula, gente. De novo, quando alguém tiver alguma dúvida, por favor, interrompa. A aula de hoje ela é realmente um pouquinho mais densa, então, assim, a qualquer instante me interrompam, por favor. Então, o que ficou para a gente falar? Na aula passada eu falei do conceito da teoria das restrições, de acordo com o Goldratt. Falei que ele muda algumas coisas, filosoficamente, inclusive, é que a gente vai seguir. Então, aqui é o que ele dá de medidas de desempenho da indústria. Aqui é basicamente conceitual, são fórmulas que ele dá para fazer cálculos. Então, a rentabilidade, que é o preço de venda, menos custo variável de matéria-prima, o Goldratt, ele dá importância apenas para o custo de matéria-prima. Ele só considera esse custo como variável. Como eu falei na última aula, mão de obra direta ele não considera como custo variável, porque de qualquer maneira a sala vai receber alguma coisa, e o custo fixo é menos ainda. Então, ele só considera a matéria-prima como custo variável. Despesa operacional é tudo que se gasta para transformar o estoque em margem de contribuição. Estoque é o dinheiro imobilizado pela empresa.
Então, lembrando, o Goldratt ele é totalmente contrário ao estoque, ele entende que o estoque é o que trava a empresa. E o que ele chama de estoque é o que nós chamamos também de ativo imobilizado. Então, máquina, veículo, edifício, ele chama tudo isso de estoque. Tudo aquilo que está parado e que não vai ser vendido, para ele é estoque. Lembrando que o Goldratt ele é um físico, né? Ele não é um contador. Então, ele fez algumas adaptações do conceito dele. Margem líquida, rentabilidade menos despesas operacionais. O retorno sobre o investimento, que é aquele cálculo que o investidor faz para saber se vale a pena colocar dinheiro nessa ou naquela empresa. É a rentabilidade menos despesas operacionais dividido pelo estoque. Perceba que, mais uma vez, o estoque ele é um redutor da mensuração se a empresa vale a pena ou não. Produtividade, rentabilidade sobre despesas operacionais. E o giro, para calcular o capital de giro, é a rentabilidade sobre estoques. Novamente, estoque é aquilo que limita a capacidade da empresa. Ele entende a empresa com 3 blocos básicos de gestão. O ganho, ele tem todo um embasamento, e é legal vocês lerem o livro, que o livro fala sobre isso, o que ele chama de filosofia do ganho, que as empresas têm que mirar no ganho, que é como que a empresa gera dinheiro pelas vendas. É isso que importa para a empresa. É vender o máximo possível. É assim que ela vai ter dinheiro. Inventário, que é todo o dinheiro que a empresa investe na compra de coisas que ela pretende vender. E tem que vender tudo aquilo que ela tem. Tem que ser enxuta. Despesa operacional é todo o dinheiro que o sistema gasta para transformar o inventário, a parte física, em ganho. Aí como que você leva o ganho? Primeiro, aumentando as vendas. Aí, lembrando, o Goldratt ele foca muito nisso, né? Maximizar as vendas, reduzir investimentos, especialmente os inventários. Então, não gastar muito dinheiro com mobília, com imóvel, com nada disso. Assim, tudo que a empresa tem que gastar é aquilo que ela vai vender. E redução das despesas operacionais, que são os custos fixos. Então, nessa concepção do Goldratt, a gente consegue uma empresa extremamente enxuta. A empresa que tem pouco ativo, ela tem pouca estrutura, pouco estoque e vende tudo aquilo que ela tem. Ou presta serviço com um mínimo de estrutura. Se a gente considerar, isso basicamente é a definição do que nós chamamos de empresas da nova economia, que são as empresas de informática, as grandes consultorias. Elas fazem isso. Uma Google da vida, uma Facebook da vida. Tem pouco inventário, né, e uma rentabilidade alta. É o que garante o sucesso das empresas. Ok? A partir daí, eu vou passar o exemplo de como que a gente aplica a teoria das restrições dentro do nosso campo, dentro da gestão de custos. Então, o exemplo, que a empresa Acme, ela vende pulseiras e correntes. Então, entendendo aqui os dados que a gente tem. Demanda semanal por pulseiras corresponde a 100 unidades ao preço unitário de R$ 90 e correntes 50 unidades ao preço de R$ 100 cada. Então, lembra, o Goldratt está com foco nas vendas, então tudo tem que ser vendido. Então, o importante é saber qual que é a demanda. Ele não quer produzir para ficar parado. Ele produz em função da demanda. Então, qual que é a demanda? A demanda é essa. E o que tem todo a ver com marketing, né? A gente concebe que marketing é identificar a necessidade do cliente, é o que o Goldratt fala também. Então, qual que é a demanda? 100 unidades, que eu vendo R$ 90 para a pulseira, e 50 unidades de corrente a R$ 100 cada. Esses valores a gente vai usar depois no DRE para calcular a receita. A empresa utiliza os departamentos A, B, C e D, então vamos falar de departamentalização, para transformar as matérias-primas MP1, MP2, MP3 e MP4 nos produtos acabados, ou seja, para fazer pulseira e corrente eu vou usar essa matéria-prima, não sei ainda o que de quanto. As 3 primeiras matérias-primas, ou seja, MP1, MP2 e MP3, custam R$ 20 a unidade. E MP4 custa R$ 5. É dado do problema. E aí, dados do processo são apresentados nesse outro slide aqui. Esse outro slide, ele tem várias informações aqui, e aí eu vou, para quem já não vê isso, eu vou pedir que vocês olhem depois com bastante calma, que aí me dá o tempo por matéria-prima para cada produto, e também o tempo de cada departamento em cada produto. Então, na primeira linha, ó, o tempo da matéria-prima no departamento A
Para fazer pulseira, leva 15 minutos. Para fazer corrente, não leva nada. Por quê? A gente já percebe, olhando aqui a tabelinha, que para fazer corrente, eu não utilizo a matéria-prima 1. Matéria-prima 1 só é usada para fazer a pulseira. Matéria-prima 2, se vocês perceberem, é usada na pulseira e na corrente. Matéria-prima 3, não tenho na pulseira, só tenho na corrente. Matéria-prima 4, eu só tenho na pulseira, não tenho na corrente. Então, isso daqui já está me falando um pouco com relação a quanto que eu tenho de matéria-prima. Então, eu sei que o custo de matéria-prima para fazer a pulseira é R$ 45,00 e que o custo de matéria-prima para fazer a corrente é R$ 40,00. Como é que eu sei disso? Eu sei disso porque eu estou trabalhando com a matéria-prima que eu tenho para fazer a pulseira, que é a matéria-prima 1 e a 4, e a matéria-prima para fazer a corrente, que é a matéria-prima 2 e a 3. Então, eu tive do exercício, quanto custa cada matéria-prima, eu sei aqui o custo de cada um. E os tempos? Aí eu pego o departamento por produto. Então, a pulseira, ela vai usar o departamento A na matéria-prima 1. Então, departamento A, para a pulseira, são 15 minutos. Departamento B vai usar a pulseira 15 minutos. Mas perceba que o departamento B também vai usar a matéria-prima 2 para fazer a corrente, mais 15 minutos. Ou seja, o departamento B vai trabalhar 30 minutos. 15 para a pulseira e 15 para a corrente. Ok? Quem quiser depois, para deixar isso mais claro, pode montar uma tabelinha à parte, né, colocando esses dados. De um lado, matéria-prima, de outro lado, os tempos. Aqui é um quadro que está juntando tudo. Matéria-prima e tempo. Bom, aí outras informações que a gente tem. Custo da mão de obra direta, isso também é dado do problema. Da pulseira é R$ 5,50 por unidade, vezes 100 pulseiras, 550. Corrente, R$ 5,00 por unidade, vezes 50, 250, total de 800 por semana. Custos indiretos de fabricação, que para facilitar, já foi rateado por mão de obra direta, então eu tenho um total de R$ 5.200, que foi rateado na mesma proporção que a mão de obra direta. Então ficou 35,75 por unidade de pulseira, um total de 3.575, 32,50 para a corrente, dá um total de 1.625. Até aí, tudo bem. Até aqui a gente está com dados do problema. Agora, tem uma informação aqui importante. Cada departamento está disponível 8 horas por dia, 5 dias por semana. Total de 2.400 minutos. Bom, então, esse é o meu limitador. Eu só posso trabalhar, cada departamento só pode trabalhar 2.400 minutos. Se nesses 2.400 minutos eu puder fabricar as 100 pulseiras e as 50 correntes, maravilha. Mas ele está perguntando que composição maximiza o resultado da empresa. Aí eu tenho que ver no outro slide se eu consigo fazer as 100 pulseiras e as 50 correntes. Ele me dá aqui o quadro de tempos. Olha só. Departamento A, levo 15 minutos para fazer a pulseira, são 100 pulseiras, 1.500 minutos. 10 minutos para fazer a corrente, são 50 correntes, 500 minutos. Dá um total de 2.000 minutos numa semana. Beleza, tá tranquilo. Departamento B, 15 minutos para fazer a pulseira. Agora, eu vou levar 30 minutos para fazer a corrente. Por quê? Porque o departamento B vai lidar com 2 tipos de matéria-prima, 15 minutos em cada um. Então, para fazer a corrente, o departamento B leva 30 minutos. Juntando 1.500 para a pulseira mais 1.500 da corrente, dá um total de 3.000 minutos. Não dá. Percebe, então, que eu não posso fabricar 100 pulseiras e 50 correntes por causa do departamento B. Para fabricar isso, eu precisaria de 3.000 minutos e eu só tenho 2.400. Então, eu vou ter que limitar alguma coisa. Ou eu não faço as 100 pulseiras, ou eu não faço as 50 correntes. Isso é uma decisão que a maioria das empresas tem em qualquer instante. A gente sempre tem algum tipo de gargalo, né, algum tipo de restrição. Eu não consigo produzir 100% de tudo aquilo que eu quero. Então a empresa tem que optar. O que eu vou produzir mais? O que é que me dá
maior rentabilidade. Isso é uma decisão que as empresas têm que fazer sempre. A própria Faculdade de Sumaré, né? Que sala que eu abro mais? Né? Onde que eu coloco mais aluno? Né? E como é que eu faço essa decisão? A gente tem, primeiro, o exemplo de como que eu faço essa decisão pelo custeio por absorção, que é o que todas as empresas fazem. Então, aqui eu tenho uma tabelinha do custeio por absorção, considerando a quantidade máxima, 100 pulseiras, 50 correntes. Preço que já foi dado, R$90 para a pulseira 100 da corrente. Receita, 9.000 para a pulseira, 5.000 para a corrente. O custo da matéria-prima, nós calculamos lá atrás já, 4.500 para a pulseira, 2.000 para a corrente. Mão de obra direta, que também já tínhamos calculado ali atrás, 550 para a pulseira, 250 para a corrente, me dá uma margem de contribuição de 13.950 para a pulseira, 2.750 para a corrente. Ok? Eu estou pegando, então, meu preço, tirando os custos variáveis. Custos indiretos de fabricação, que eu peguei daquela tabelinha lá atrás. 3.575 para a pulseira, 1.625 para a corrente, dá margem bruta de R$375 para a pulseira e 1.125 para a corrente. Bom, eu estou calculando aqui, então, o que isso aqui está me falando? Que a corrente é mais rentável do que a pulseira. Qualquer empresa hoje faz esse cálculo, identifica que a corrente é aquilo que é mais rentável, dá maior retorno. Bom, se é a corrente que é mais rentável, e eu não posso produzir 100% das duas, o que a empresa faz? Ela vai fabricar todas as correntes que ela pode e o que sobrar de tempo para fabricar pulseira. Né? É isso que a tabelinha aqui me mostra. Então, pelo custo de absorção, considerando que o departamento limitante é OB, e aqui esse cálculo, eu peço que vocês olhem depois com atenção, com cuidado. Aqui eu vou falar um pouquinho mais rápido, mas venham com cuidado de ficar dúvida depois. É assim, ó. Eu vou fabricar as 50 correntes. Como no departamento B eu levo 30 minutos para fabricar cada corrente, eu vou gastar 1.500 minutos. De um total de 2.400, se eu gastei 1.500 minutos para fazer corrente, sobraram quanto? 900 minutos para fabricar pulseira, ok? Bom, sobrou 900 minutos para fabricar pulseira. Cada pulseira eu levo 15 minutos para fabricar. Para saber quantas pulseiras eu fabrico, eu faço 900 dividido por 15, que vai dar 60. Portanto, eu consigo fabricar 50 correntes e 60 pulseiras nesse intervalo de 2.400 minutos. Vamos tirar a prova, a gente vai calcular o DRE, demonstração do resultado. O preço nós já sabemos, R$90 e R$100. Custo da matéria-prima nós também já sabemos, R$45,40. Margem unitária, que é o preço menos o custo da matéria-prima, né? Aquele cálculo que nós já tínhamos feito das restrições, que eu tiro só o custo da matéria-prima, R$45,60. Quantidade que eu estou fabricando, 60 da pulseira e 50 da corrente, vai me dar uma margem total, multiplicando a quantidade pela margem unitária, de 2.700 pela pulseira e 3.000 pela corrente. Margem total, 5.700. Então, o que eu vou receber aí é 2.700. Menos a mão de obra direta, que era 800, e o custo indireto de fabricação, que é 5.200, dá 6.000. Então, 5.700 é a minha margem, menos 6.000, que é o meu custo, vai me dar um prejuízo líquido de R$300. Ok? Então, tomando a opção de fabricar, de priorizar as correntes, que é o custo de absorção me mandou fazer, eu tomo um prejuízo de R$300. Utilizando a teoria das restrições, em que eu subordino tudo ao departamento B, que é aquele ponto que eu comentei, que a Natália tinha perguntado lá atrás, aquela linhazinha que já no exercício. Então, que cálculo que a gente faz? Então, preço, R$90, R$100 é igual, custo da matéria-prima, R$45,40 é igual, ganho unitário, 45 para a pulseira, 60 para a corrente, é igual.
Aí eu vou subordinar tudo ao fator determinante, que é o tempo no departamento B. Eu gasto 15 minutos para fazer a pulseira e 30 minutos para fazer a corrente, não é isso? Então, eu vou dividir o ganho unitário da pulseira, que é 45, por 15, dá R$3. O ganho unitário da corrente, que é 60, e divido por 30, que vai dar 2. Como é que eu leio isso? Para cada minuto que eu gasto no departamento B, eu ganho R$3 quando eu trabalho na pulseira. E para cada minuto que eu trabalho no departamento B, eu ganho R$2 quando eu fabrico corrente. Então, de acordo com essa leitura, que é a leitura que nós temos da teoria das restrições, que é subordinar o meu cálculo ao gargalo, ao fator que está restringindo, para cada minuto que eu trabalho lá, eu ganho mais se eu fizer pulseira. Então, a decisão do Goldratt é o oposto do custeio por absorção. Eu não vou, então, priorizar a corrente, eu tenho que priorizar a pulseira. Porque no fator limitante, a pulseira é aquilo que vai me dar maior rentabilidade. Dessa maneira, se eu priorizar a pulseira, eu vou fabricar as minhas 100 pulseiras, tempo utilizado, então, 100 pulseiras por 15 minutos, 1.500 minutos, sobram os mesmos 900 minutos, só que cada corrente eu levo 30 minutos para fabricar, 900 dividido por 30, 30 correntes. Então, desse jeito, eu vou fabricar 100 pulseiras e 30 correntes. Aí a gente faz a checagem, de novo pelo DRE. Mesmos dados, preço, R$90 da pulseira, 100 da corrente, custo da matéria-prima, 45 da pulseira, 40 da corrente, margem unitária, 45 da pulseira, 60 da corrente, até aqui tudo igualzinho. Quantidade, 100 da pulseira e 30 da corrente. Margem total fica agora 4.500 para a pulseira, que é 100 vezes 45, 1.800 para a corrente, que é 30 vezes 60. Margem total, somando os dois, 6.300. Subtraindo aqueles mesmos 6.000, que é a mão de obra direta, mais custo indireto de fabricação, vai me dar um lucro líquido de R$300. Então, a decisão que eu tinha tomado pelo custeio por absorção, que é a decisão tradicional, é a decisão que todas as empresas tomariam, dá um prejuízo de R$300. A decisão pela teoria das restrições, que só toma quem utiliza essa linha, dá um lucro de R$300. Por isso que a gente comenta que essa teoria acaba maximizando os ganhos. Bom, essa é a parte de cálculo. Óbvio, né? Se a gente estivesse em sala presencial, agora era a hora que ia passar o exercício, para vocês fazerem o exercício em aula e apresentar e a gente corrigir depois, né? Não dá para fazer isso. O que eu peço que vocês façam, né? Quem ficou com alguma dúvida, dá uma revisão. Eu devo amanhã postar um exercício sobre isso, mas mais importante, e aproveitando esse tempinho agora para falar da prova. Saudade, para falar da prova. Na semana passada, a gente teve uma reunião dos professores todos com a coordenação para definir como serão aplicadas as provas. A gente já sabia que as provas vão ser online, aplicadas na semana que vem. Daí nós definimos como é que vai ser isso, que ferramenta e tal. Então, a prova vai ser aplicada pelo AVA. Inclusive, eu coloquei já um testezinho ali. Alguns até já fizeram. Mas eu pretendo colocar mais questionário amanhã. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai montar um questionário. Aí vocês vão entrar no questionário. No dia para simular, no dia da prova. Deixa eu falar no dia da prova para aproveitar o tempo. A gente combinou o seguinte, a janela para fazer a prova, então vocês vão entrar no AVA, vai ter o linkzinho lá de avaliação bimestral. Se eu não conseguir abrir um link novo, eu vou identificar em alguns links abertos que a prova está lá. Aí vai estar lá avaliação no link avaliação bimestral. Ela vai estar disponível para vocês entrarem para começar a fazer a partir das 20h40 da segunda-feira que vem. Então vai ficar das 20h40 até as 21h40. Então vocês podem começar a fazer a prova
entre 20h40 e 21h40. 21h41 não pode mais começar a fazer a prova. E vão ter 2 horas para fazer a prova. Então, para fazer a prova, tem 2 horas. Então, são coisas distintas. Para entrar na prova, tem 1 hora. Mas para fazer a prova, tem 2 horas. Ou seja, quem entrou na prova às 21h39 pode continuar fazendo a prova até às 23h39. Ok? Não importa que hora que você começou a prova, a Natália está vendo que ela se assustou, achou que era uma hora para fazer a prova. Não, só para entrar. Por que isso, pessoal? Por que isso? Porque pelo sistema do AVA, assim que terminar o tempo da prova, quem terminar a prova já recebe a avaliação online de quais questões acertou. Se ficasse aberto o tempo todo para alguém fazer a prova, corre o risco de alguém entrar na prova primeiro, sair, pegar a prova toda certa, e aí passar para alguém que vai entrar na prova. E o cara entra na prova já com gabarito. Então, para evitar essas coisas, decidiu-se assim: 1 hora de janela para entrar na prova e 2 horas de tempo para fazer a prova. Vai ter, como eu comentei com vocês, um teste, um questionário aberto no AVA. Eu peço que vocês entrem, isso é muito importante, para se familiarizar com a situação. Assim, como fica a situação das pessoas que não estão conseguindo acessar o AVA? Pois é, aí é o seguinte, quem não está conseguindo acessar o AVA, pessoal, eu peço, por favor, que entre em contato comigo, que eu vou entrar em contato com a coordenação também, para ver que resposta que eles dão para a gente. Porque, assim, uma coisa é certa, nós só podemos aplicar a prova pelo AVA, que é o instrumento da faculdade, né? E ela tem que ser online. Então, se alguém não está conseguindo acessar o AVA, por favor, me passe um e-mail sinalizando isso, né, que está sem acesso ao AVA ainda. Eu passo essa situação para a coordenação e para a dona Marlene, para ver se eles imaginaram alguma solução para isso. A prova vai ser baseada naquela revisão que a gente fez e mais os aspectos conceituais, apenas conceituais, da teoria das restrições. Como teoria da restrição é um pouquinho mais complexo que os outros pontos, eu não vou pedir nenhum cálculo, eu não vou pedir, por exemplo, não vou fazer esse exercício aqui de dar os dados e pedir para vocês tomarem para fazer todo o cálculo da teoria das restrições, porque aí seria uma questão para fazer nas 2 horas, né? Não dá tempo de fazer isso. Então, é basicamente aquela revisão, né? É o conteúdo que nós vimos anteriormente, e mais aspecto conceitual. Que esse aspecto conceitual é o que nós discutimos na aula passada, que é basicamente aquela visão mais genérica do Goldreich, que existe um gargalo, que as organizações têm um gargalo e precisam resolver esse gargalo. Esse questionário que eu vou disponibilizar, ele não vai valer nota, eu vou disponibilizar para quê? E eu peço que vocês façam, por quê? Porque esse questionário, ele vai me falar, primeiro, se vocês estão conseguindo acessar a ferramenta questionário, para que vocês se familiarizem com a ferramenta questionário, e ele me diz quais são as questões que vocês têm mais dificuldade. Por isso é fundamental que vocês façam o questionário. Eu vou deixar com o tempo bem aberto, mas, por favor, não precisa colar um do outro, não é para colar um do outro. Eu preciso saber se tem alguma questão com maior dificuldade de vocês, que se tiver, eu gravo alguma explicaçãozinha, eu faço alguma coisa para reparar isso. Tá? Mas eu preciso saber qual é o ponto de dificuldade. É para isso que serve o questionário. Eu não vou dar nota para o questionário, eu gostaria que vocês entrassem, porque me dá informação para saber onde é que está pegando mais, né? Para eu dar alguma explicação, passar alguma outra coisa, dar algum jeito. Ok? Está acabando o nosso tempo de janela. Então, ficamos assim, pessoal. De novo, né? Qualquer coisa, entre em contato comigo. Quem não está acessando o AVA, ou quem souber de alguém que não acessa o AVA, pede para entrar em contato por e-mail comigo, por favor. Essa nossa reunião eu vou disponibilizar no vídeo e agradeço já a vocês. O número de visualizações subiu
bastante das reuniões. Agora estão com mais de 20 visualizações das reuniões como um todo. Tá legal, tá beleza. E é isso, pessoal. Aí, qualquer coisa, por favor, entre em contato. Semana que vem... sim. Semana que vem a prova, pelo menos na primeira meia hora das provas, a partir das 20h40 da semana que vem, eu vou abrir o Zoom, eu vou mandar o link. Não é para você, não precisa entrar no link. Para que eu vou abrir? Se alguém começar a prova e tiver algum problema, alguma dificuldade, entra no link e pergunta para mim. É para que nós tenhamos um contato de conversa, ok? Então, das 20h40 até as 21h10, vai ficar aberto o Zoom. Luísa, eu não sei o que acontece com a Luísa, eu não consigo achar os e-mails. Eu olhei hoje os e-mails. Eu vou dar uma procurada de novo. Pode deixar, Luísa. Vou dar uma procurada de novo hoje no e-mail para ver se eu acho o seu. Então, tá claro isso, gente. Eu vou ficar com um espaço aberto no Zoom na primeira meia hora para tirar alguma dúvida. Ninguém é obrigado a entrar no Zoom, é só quem tiver algum problema. Espero que ninguém tenha problema nenhum, que entre e faça uma prova tranquilos. Beleza? Estamos encerrando. Vou pedir de novo, como eu peço todas as noites, vocês abrirem a câmera e deem tchau para os demais, para a gente poder se ver, para não esquecer das caras, principalmente o pessoal mais novo. Isso. Alô, professor, boa noite. Falou, boa noite, descansem bem, cuidem-se. E se vá. Tchau. Fala, professor. Falou. Queria estar na praia também, professor. Também queria. Ok, tempo acabando. Tô fechando a reunião, gente. Tchau, tchau.